Olá! Você que tem acompanhado esse programa, em especial essa série de mensagens que começou na semana passada, um tema muito relevante, perigos que ameaçam a família, quando tratamos na semana passada a respeito de uma ameaça, que é o tempo mal utilizado. Mas quero falar agora, nesse momento, sobre o dinheiro mal administrado. À medida em que nós entendemos que dinheiro em si não é problema, e nem a falta dele em si é problema, mas a forma como encaramos o excesso de dinheiro ou a falta dele, isso se transforma num grande problema. Nós começamos a perceber então de que o dinheiro em si, ele não é o grande pivô dos complicadores familiares, mas o significado que nós atribuímos ao dinheiro, o valor simbólico que está por trás daquele recurso, isso sim pode ser um grande complicador. Há um texto da Palavra de Deus e diz o seguinte, em Provérbios 6, de 6 a 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Bom, o texto aqui fala sobre a preguiça, é óbvio, é um tema que aparece nesse texto, mas eu quero trazer uma reflexão rápida sobre algo que está além desse tema preguiça. Se nós olharmos para as formigas, o que elas nos dão de lição é a administrar melhor os recursos que temos, no tempo certo. Uma verdade que aparece aqui é que elas não têm chefe, não têm guarda, não têm dominador, mas quando estão no verão, elas preparam o pão, ou seja, elas recolhem o máximo que é possível para que quando o inverno chegar, haja provisão. Então as formigas nos ensinam o princípio de uma boa administração. Existem aqueles que não conseguem entender esse princípio, nem mesmo praticá-lo. Acha que dinheiro é igual capim, nasce de qualquer jeito, basta chover. Olha, o dinheiro é difícil de se ganhar e quando ele é bem administrado, mesmo que o que você ganha não é tanto assim, você pode ter um certo equilíbrio. Existem famílias que estão passando maus pedaços exatamente nesse momento por conta da má administração do dinheiro que entra nesta casa. E às vezes vem dias de privação, de dificuldade, mas porque em algum momento lá atrás não usamos do bom conselho da formiga e não guardamos no tempo do verão. Ou seja, quando as coisas estavam bem, torramos o que entrou, gastamos o que tínhamos. E aí, de repente, achávamos que aquilo iria ter uma manutenção. De repente, cai, alguém fica desempregado, o salário diminui, alguém adoece, há um desequilíbrio, uma desordem financeira e não há nenhuma economia, nem um centavo guardado. E aí começa uma série de problemas. Eu aprendi com a minha mãe algo bem interessante. Ela sempre foi assalariada, costureira, uma pessoa muito simples, sem estudo, ganhava um salário sequinho, apenas um salário mínimo. Depois de muitos anos passou a ganhar um salário e meio. Mas uma coisa curiosa é que sempre ela tinha um dinheirinho guardado. Sempre. Isso era muito interessante. Quando alguma coisa desandava, alguém precisava de um médico, de um remédio, ela tinha uma pequena economia. E até hoje, depois de tantos anos, tenho 38 anos, cresci vendo a minha mãe administrando bem o pouco dinheiro que entrava em casa. Até hoje ela tem uma economia, um dinheirinho guardado. Olha, nós precisamos aprender bem com isto. Porque à medida em que nós administramos o que Deus nos dá, o dinheiro que entra, nós podemos ter paz na nossa casa. Quantas brigas poderiam ser evitadas, quantos dissabores, quantas palavras duras, quantas noites mal dormidas, quanto tempo de silêncio poderia ser quebrado, quanto mal-estar poderia ser evitado se nós tivéssemos uma melhor administração do dinheiro que entra em nossa casa. Há hoje um problema enorme. Todo mundo está saindo para trabalhar, hoje é comum você ver o marido, a esposa, até os filhos, todo mundo trabalhando e ainda assim há um aperto generalizado, uma dificuldade financeira generalizada. Na verdade, não é o que ganhamos, mas a forma que a administramos. Eu conheço pessoas que ganham muito dinheiro, mas estão atoladas em dívidas até a alma. Devem todos os cartões de crédito, cheque especial, estão apavoradas, estão vivendo dilemas terríveis nas suas famílias. Alguns estão experimentando um desastre tão grande na questão dos afetos, pelas ofensas, pelas dificuldades. Alguns estão chegando à beira do divórcio, porque o dinheiro, ou a falta dele, ou a escassez,
acabou produzindo um desequilíbrio completo naquela casa. Olha, se nós administramos melhor o dinheiro, nós podemos ter a chance de tirar a nossa família dessa condição de ameaça. Muitos dissabores, muitos desentendimentos, contendas, brigas seriam evitadas simplesmente por administrar melhor o dinheiro. Olha, uma boa administração do dinheiro é sinônimo de bênção, é sinônimo de equilíbrio, é sinônimo de paz dentro de uma casa. Eu vou repetir aqui, não é o quanto nós ganhamos. É possível que uma família ganhe muito pouco, mas saiba muito bem viver com o que ganha e administrar aquilo que entra. Em outras famílias, de repente, uma renda familiar enorme, gigantesca, mas vivem desesperados, brigando, com dificuldade, em muitos apertos, endividados, e isto então revela uma má administração. Isso também é o inverso. Aqueles que ganham pouco e são péssimos administradores, aqueles que ganham muito e que são ótimos administradores. O que Deus nos chama a atenção não é para fazermos um curso de economia e nem termos todo o conhecimento sobre economia, mas simplesmente ter prudência. E como as formigas, aproveitar os momentos de bonança, os momentos de grandes colheitas, momentos bons e aprender a economizar e a administrar para que no dia das vacas magras não coloquemos a nossa família em risco e nem numa condição de ameaça. Eu quero terminar e antes de terminar quero citar uma frase de George Orwell que diz o seguinte: pessoas que falham em planejar estão planejando falhar. Você quer fracassar? Pega o seu dinheiro e não faça nenhum plano com ele. Não faça nenhum orçamento. Não planeje nada. Só pegue e gaste. Você vai falhar. Vou repetir. Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar. Planeje melhor as finanças da sua casa. Você, marido, chama sua esposa, chama os filhos. Conversem sobre as despesas. Negociem e façam, né, desse momento, às vezes delicado, momento de aprendizado, e Deus pode dar graça para que esse mal-estar se desfaça e você não esteja mais colocando a sua família em risco por causa dos problemas financeiros. Deus abençoe a sua família, a sua casa, que Deus nos dê sabedoria para administrar melhor o dinheiro que tem chegado em nossa casa, em nosso lar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.